Uma das coisas que mais me perguntam em questão de coordenação de looks é como coordenar as cores. As cores, gente, é um universo à parte, é uma coisa muito ampla para a gente estudar. Tem cores quentes, cores frias, as coordenações de cores, a comunicação que a cor traz, o significado emocional, as interações emocionais que a gente tem por conta da cor, o que causa na gente. Enfim, é um mundo à parte essa coisa das cores. Mas no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre coordenação de cores, que é uma das coisas que mais me perguntam na hora de coordenar looks. É a coordenação de estampas e a coordenação de cores. Hoje eu vou me focar nas cores. Mas para quem ainda não me segue nas redes sociais, é só entrar em @MaríliaLacerdaOficial. E agora eu quero passar para vocês algumas diquinhas para vocês conseguirem coordenar as cores com mais facilidade. Para ajudar a gente nessa coordenação de cores, existe isso aqui, ó. É um círculo cromático. E dentro desse círculo cromático, nesse aqui, ó, tem até uma coisa para instruir a gente, que eu já vou explicar como funciona. Mas a gente tem isso aqui na internet. Se você colocar no Google ali, círculo cromático, você vai ver vários desses aqui. Esse aqui é vazadinho, então você coloca, quando você tem uma roupa, você coloca ele aqui para achar perto de qual que ele tá, para você treinar o olhar. Mas não tem necessidade. No Google você encontra desses círculos cromáticos para você conseguir pelo menos entender como combinar, como coordenar essas cores. Então vamos entender os tipos de combinações que a gente tem. Primeira coisa, a gente tem o monocromático. O monocromático não precisa ser necessariamente, por exemplo, eu escolho aqui um tom de lilás, eu vou me vestir inteirinha do mesmo lilás. O monocromático ele pode ser tanto inteiro, da mesma cor, exatamente da mesma cor, ou a gente colocar o degradê, né, um tom sobre tom, essas cores bem próximas também conta como monocromático. E daí quanto mais próximas são as cores, quanto mais igualzinho fica, mais vai dar aquela sensação de alongar a silhueta. Mas a gente não tem essa necessidade na criança. A gente não quer deixar ela comprida. Ela tá ótima do jeito que tá. A gente, depois de adulto, que quer alongar, afinar, enfim, fazer o que a gente quiser com a silhueta. E as cores trabalham muito bem pro lado que a gente quiser. Tanto pra gente deixar harmonioso como desarmonioso, para chocar conforme a vontade de cada um. Mas é sempre importante a gente saber quais são as regras para atingir esse objetivo, para a gente poder quebrar as regras se for o caso, se a gente quiser, né? Então, voltando ali às cores, o monocromático seria isso, ou inteiro vestido de lilás, ou a gente colocar tons sobre tons, cores mais intensas ou mais escuras ou mais claras para a gente montar esse look. Então, o monocromático é isso. Depois, a gente tem as cores complementares, que eu vou explicar aqui, deixa eu ver se eu consigo segurar por dar, assim. As cores complementares tem até aqui, olha, um risquinho aqui, ó, que vai de ponta a ponta pra gente achar essa flechinha. Então a gente coloca, por exemplo, aqui no lilás, a complementar dela seriam uns tons meio amarelados, meio laranjados. Então ficaria assim, ó. O monocromático seria os dois tons iguais e o complementar seria duas cores que estão opostas aqui no círculo cromático, né? Então aqui o lilás e o amarelo, eles estão em pontos extremamente opostos. Então seria isso aqui, ó, elas são complementares. Por que que elas são complementares? Porque elas são tão opostas, tão diferentes, que elas se complementam, como se fossem duas metades da laranja. Então elas vão se complementar. Então, aí você brinca com isso, você pega, vai pegando, ó, o azul é um tom meio salmãozinho, o lilás vai para um amarelo, o complementar do verde também é um tom mais alaranjado. Então você pega esse círculo cromático e vai brincando, e conforme quanto mais vezes você faz essas coordenações, mais vai ficando natural, vai ficando prático, você vê uma cor, já imagina ela com a complementar, e esse aqui fica um look mais divertido, um look mais criativo, quando a gente brinca com essas complementares. Depois do complementar, vem uma que se chama análoga. Essa é a combinação que causa mais estranheza, porque é aquela combinação que a gente vai colocar, por exemplo, rosa com laranja. São cores que às vezes a gente imagina que não coordenam, mas coordenam sim e ficam super interessantes. Traz um look ainda mais interessante, ainda mais criativo.
E as análogas são assim, ó, são as que estão lado a lado aqui, ó. Então você vai pegar cores que são super parecidas, um rosa com um salmãozinho com um alaranjado, o verde com o azul juntos, tá vendo? São cores que causam mais estranheza, porque a gente tá acostumado a colocar, jogar com um neutro, jogar com um preto. Aliás, é outra coordenação, a coordenação dos neutros. A gente colocar todos os neutros não, misturar qualquer neutro que a gente queira dentro do look. Então o preto, o cinza, o branco, o marinho, a gente pode jogar todos eles, o preto com marinho, o branco com preto, o branco com cinza. Então a gente misturar todos os neutros é outra forma da gente estar coordenando os looks. Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje, algumas formas da gente estar coordenando cores. Então vão lá no Google, coloquem círculo cromático e depois vocês imprimem e começam a brincar com os monocromáticos, que estão todos na mesma direção aqui, fazem um look tom sobre tom, as análogas que estão lado a lado e as complementares que estão opostas. A gente vai começar por esses hoje, mas tem um monte a mais, tem as tríades, tem o complementar dividido, enfim, tem um monte de combinação de cores aí que a gente pode fazer, que a gente pode brincar. Mas pra gente iniciar, vamos começar com essas que são mais fáceis da gente visualizar e mais fáceis da gente coordenar dentro do look. Quando a gente passa para as tríades, que são 3 cores ou 4 cores, e daí a gente quer fazer isso com cores complementares ainda, que são bem longes aqui dentro da cartela, aí já começa a complicar um pouco mais, a gente precisa ter um pouco mais de experiência. Mas você começando por essas aqui, você já vai treinar o olhar e pegue peças aí do guarda-roupa, treina, tenta misturar com o círculo cromático na mão, que depois vai cada vez ficando mais natural, mais fácil. Então é isso, gente, queria passar essas dicas pra vocês das cores, das combinações de cores. E a gente se vê no próximo vídeo.